Pessoal, nós vamos começar aqui esse canal sobre história, perguntas e respostas. Muitas pessoas me fazem perguntas sobre história, isso e aquilo, então nós vamos começar esse canal. Meu nome é Boni e você vai perguntar e a gente vai responder. Uma pergunta que me fazem muito, é sobre Júlio César. Júlio César foi o imperador de Roma? Não, Júlio César foi cônsul de Roma. E Júlio César ficou famoso por causa de Espartaco. Ou seja, a família de Júlio César era uma família nobre do Senado romano. O pai dele fazia parte do Senado, era uma família bem nobre. Mas quando existia uma eleição para cônsul, aquela família que apoiava o candidato que perdia, aquela família ficava sem nada. E sendo assim, Júlio César, ele voltou para a pobreza. Quando ele era jovem, ele teve que lutar para se tornar aquele que se tornou, porque o pai dele apoiou um candidato errado, isso foi no ano 100 a.C., então a família dele perdeu todos os seus bens. Então Júlio César, quando era jovem, ele ingressou no exército romano. E ele ingressou e ele foi subindo aos poucos, subindo, até que foi no ano de 75 a.C., apareceu um escravo que começou uma revolução em Roma. Esse escravo era Espartacus. Ele, com 2 anos, ele teve várias vitórias sobre o exército romano. Onde que entra Júlio César? Quando o Senado romano começou a ficar preocupado, porque todo mundo que era enviado, Espartaco vencia. Ia o outro exército romano, Espartaco vencia. Porque ele, de um grupo de escravos pequeno, cada lugar que ele passava, ele foi libertando mais escravos, seu exército ficou muito numeroso e Roma estava tendo uma derrota uma atrás da outra. Aonde que entra Júlio César? Já tinha 2 anos que Espartaco estava guerreando contra Roma. Aí, agora, o Senado tinha uma última pessoa para mandar. Era Gracchus. O senador Gracchus era um senador mais rico que tinha. E ele propôs para esse senador ir vencer Espartaco. E esse senador, sabendo que Júlio César tinha tido algumas vitórias no exército romano, convidou ele para ajudar. Sendo assim, o exército romano tinha acabado de ter uma grande derrota. E fizeram aquela reunião ali, militar, e todo mundo deu seu palpite. Faltava menos de 300 quilômetros para Espartacus chegar a Roma. Roma estava preocupada. O exército tinha tido outra derrota anterior. Mas Júlio César falou exatamente o que Crassus tinha que fazer. E o senador Crassus fez o que ele fez e eles venceram Espartaco. Os historiadores falam que nenhum romano viu o corpo de Espartaco. Isso é verdade. Isso é verdade, porque quando ele foi derrotado, antes de matar, ele estava ferido, um grupo de soldados que foi da parte de Espartacus, pegou o corpo dele e enterrou num lugar que ninguém sabia. Sendo assim, Roma não teve como exibir o troféu que era Espartacus. Não teve jeito de exibir. Então isso aconteceu, essa morte de Espartacus foi no ano 73. Dessa época para frente, aí Júlio César entrou definitivamente na história. Por quê? Júlio César e o Pompeu começou uma nova história em Roma. Por quê? Agora Roma não tinha mais que lutar contra Espartaco, tinha vencido, e Júlio César teve o quê? Ele fez um trato lá com Pompeu, com Crassus, e ele começou a ser cônsul de Roma. Quando ele começou a ser cônsul de Roma, ele fez uma coisa diferente. O povo romano amava Júlio César. Por quê? Quando ele voltava das suas vitórias, ele dividia aquela riqueza com o povo romano. Então, quando venceu o primeiro mandato dele de cônsul, ele foi eleito ao segundo. Quando ele foi eleito pelo segundo mandato, o que aconteceu? O pessoal do Senado de Roma começou a ficar muito preocupado, porque a fama de Júlio César era geral. Todo o Império Romano falava de Júlio César. Ele estava famoso e se tivesse a terceira eleição para cônsul, ele ia ganhar. Aí, o que aconteceu? No mês de março
no dia 15 de março, do ano 42 a.C., 15 de março do ano 42 a.C., o Senado romano deu 27 facadas nele e assim ele morreu, Júlio César. O povo de Roma amava ele tanto que houve uma guerra lá dentro e eles mataram vários senadores porque o amor que tinha por Júlio César era muito grande. Foi um grande general, um grande cônsul. Então, no ano 27 a.C., que teve Augusto, o primeiro imperador de Roma. E esse foi até o ano 15 da nossa era, ou seja, foi imperador uns 40 e poucos anos. Então, Júlio César, amado pelo povo de Roma, praticamente vingou sua morte porque vários senadores que tentou contra sua vida foi morto. Se você gostou do nosso canal, se inscreva no nosso canal, curte nosso canal, porque nós estaremos respondendo todas as perguntas que serão feitas. Muito obrigado.